Meus amigos, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião e é com muita alegria que nós estamos recebendo mais uma vez em nossa casa o nosso estimado amigo Emanuel Cristiano, da cidade de Campinas. Lá ele milita no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, uma instituição que divulga a nossa doutrina, com diversos cursos, estudos, oferecendo muita informação àqueles que lá aportam. Ele tem viajado por todo o Brasil, conferindo palestras, está visitando aqui a nossa região, e o Emanuel Cristiano é também médium psicógrafo, e tem vários livros psicografados. O primeiro livro que ele psicografou é o livro Aconteceu na Casa Espírita, um livro que teve uma divulgação muito grande, uma grande aceitação, porque trata exatamente de uma questão doutrinária, de muito conhecimento, de muita instrução. E os títulos se encontram ali fora com a Zilda. Hoje nós estamos fazendo o lançamento do livro Histórias Reais, Lições Imortais, 50 surpreendentes casos de um médium. Então são 50 casos, não é? Histórias envolvendo aí a mediunidade, o atendimento às pessoas. Então, um livro que traz também muita informação, muito ensinamento doutrinário. Nós temos então a alegria de contar com ele esta noite e vamos orar em conjunto antes de passarmos a palavra ao nosso amigo. Que esta noite, Senhor, seja ela abençoada pelo Teu amor, através da presença dos bons espíritos, envolvendo o orador da noite, nessas vibrações de paz, de fraternidade, a fim de que todos nós aproveitemos a lição desta noite no fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Sob as bênçãos da Sua paz, nós iniciamos a nossa reunião. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então é com alegria que nós vamos ouvir o nosso amigo. Muito boa noite aos amigos, boa noite aos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. Amanhecia em Jerusalém. O vento serpenteava, levantando a poeira que alterava ligeiramente a paisagem da cidade santa. Aquele era o 3º ano do seu ministério, o ano das perseguições. Ele já havia multiplicado pães e peixes, andado sobre as águas do lago de Genezaré, havia curado os leprosos, entre eles os famosos 10 leprosos curados de uma das mais terríveis doenças da antiguidade. Somente um dignou-se a agradecê-lo, e esse um ainda era samaritano, que sofria os mais terríveis preconceitos. Nesse 3º ano do seu ministério, ele houvera profetizado que um dos seus lhe seria traidor. E aconteceu que a todos reuniu num cenáculo, numa sala de refeições. Pegou de o pão, pegou de o vinho. Nós temos o hábito de imaginar que a mesa a qual Jesus tomou alimentação e sentou-se é uma mesa ocidental, como Da Vinci teria registrado naquele quadro famoso que os católicos e nas nossas tradições das famílias deixávamos na sala de jantar ou na sala de estar. Não, aquela mesa é uma mesa ocidental. A mesa que Jesus tomou a refeição era uma mesa oriental, mais ou menos da altura dos nossos assentos. Eles lançavam almofadas ou tecidos no chão, reclinavam-se sobre eles e tomavam a refeição. A mesa era em forma de U, para que todos pudessem ser vistos. Então, nesse cenáculo, ele reuniu os seus, fez o sermão profético, anuncia que seria traído por um deles, mas eles não perceberam a dica. João, que estava um pouco distante, Pedro ficou bastante preocupado
e perguntou a João, que estava distante de Pedro, mas próximo de Jesus: Jô, pergunta aí quem é. Eu penso que havia alguma intimidade entre eles, não é? A formalidade que vemos na Bíblia é por uma questão literária. Pergunta quem é o traidor. E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado de pão. Molhou o pão no vinho, entregou a Judas e disse-lhe: vá, e faze logo o que tens de fazer. Mas eles não perceberam a indicação, porque Judas era o tesoureiro do grupo. E eles imaginaram que Jesus pedira a Judas algum alimento que faltara, ou para dar algum dinheiro aos pobres que normalmente ali acorriam. O fato é que eles não perceberam. E então Jesus faz o que entra para as nossas tradições. Pegou do pão: tomai, comei. Pegou do vinho: tomai, bebei. Este é o meu sangue. E nós ficamos pensando: que coisa mais estranha. E ao fim desta instrução, que até parece litúrgica, Jesus diz: fazei isto em memória de mim. E nós ficamos pensando que é algo fácil e agradável comer pão e beber vinho uma vez por ano. Ora, mas João, o apóstolo, o evangelista, que mais tarde escreveria a sua visão dos ensinos de Jesus, é extremamente simbólico. E João teve a oportunidade de dizer que Jesus é o pão que desceu dos céus. Pão é o símbolo do alimento, mas se desceu dos céus, alimenta a alma. O vinho é a essência da uva. Ele mesmo dissera: tomai e bebei, este é o meu sangue. Mas beber o sangue de Jesus, não. O sangue não é a essência da vida, como o vinho é a essência da uva. Então Jesus estava dizendo: sorvam dos meus ensinamentos. Ofereçam a vida em trabalho, em dedicação aos semelhantes. Bem, Jesus dissera isso tudo e depois partira para o Getsemane, o local da prensa. Era o 3º ano, não nos esqueçamos. Ele já estava sendo perseguido, mas perseguido por quem? Ora. Nós tivemos oportunidade de conhecer um pouco isso no Brasil. Sabe, determinados religiosos que se infiltram na política e se apresentam como donos da verdade, eram esses os fariseus, eram esses os saduceus, essa gente que crucificou Jesus, os fanáticos religiosos, que não são capazes de aceitar os diferentes, que todos aqueles que pensar de modo distinto do que eles entendem como salvação devem ser mortos. Ora, Jesus foi o revolucionário do povo. Jesus não nasceu na púrpura. Jesus não estava nas escolas farisaicas. Jesus estava na miséria do povo. Ergueu-se para um canto de esperança. Ergueu-se para dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Não ergueu-se para fazer uma rebelião e uma revolução armada. Ergueu-se para fazer uma revolução moral. Todas as vezes que um cristão pegar em arma para modificar a sociedade, não terá entendido nada do cristianismo. Jesus não trouxe arma alguma. Ora, está faltando ler o Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Linguagem simbólica. Porque a espada é o símbolo da luta, e não é símbolo de ataque, é símbolo de defesa. Jesus veio trazer as armas para a nossa luta moral, para o nosso desenvolvimento. Irmãos, todas as vezes que quisermos usar da violência para acabar com o mal, é bom trocar de religião. Não podemos ser cristãos. O mal não deve ser aniquilado, deve ser transmutado, transformado. Jesus deu a própria vida em holocausto, mas não matou ninguém. Jamais incentivou a violência. Foi o príncipe da paz. E agora nós, os cristãos modernos, estamos querendo aniquilar criaturas humanas porque elas pensam diferentes de nós. Estamos querendo matar as pessoas que fazem o mal à sociedade, quando a mensagem do Evangelho é de amor, é de recomposição, é de amparo, é de vigilância, é de carinho. Em vez de fazermos presídios, temos de investir na educação. Em vez de criticarmos os maus, vamos investir nos bons. Todas as vezes que quisermos pagar o mal com o mal, nós estaremos representando os adversários do bem.
e não estaremos em contato com Jesus. Todas as vezes que o mal despertar ódio em nós, algo está errado. Todas as vezes que usarmos da religião para ofender os outros, não estaremos ao lado de Jesus. Me faz lembrar dos nossos irmãos do candomblé. Nós, os espíritas, sentimos o preconceito na pele quando as pessoas nos confundem. E elas dizem assim, nossa, mas você é espírita? E nós dizemos, não, eu sou espírita de Allan Kardec, eu não sou desse povo que mata animaizinhos para a oferenda dos orixás. Mas eu não te encontrei na churrascaria semana passada? Você não mata animalzinho para oferenda, mas come o animalzinho morto e pronto e temperado. Qual é a diferença daqueles que oferecem as suas divindades e daqueles que comem pronto, pagando preços altíssimos? Quer dizer que para nos livrar do preconceito, a gente acusa outra religião? A gente maldiz o outro que tem o direito garantido pela Constituição de apresentar-se, de louvar o seu Deus ou as suas divindades do modo que quiser. E se nós nos levantarmos em nome de Jesus e desejarmos aniquilar os nossos irmãos de outras religiões, que Jesus estamos trazendo na alma, estamos representando a paz ou a guerra. E todos nós que desejarmos a guerra, todos nós que desejarmos armar a humanidade para acabar com o mal, violência com violência. Não foi isso que Jesus ensinou. Você tem direito de advogar e de admitir o que desejar. Mas esse comportamento de matar o outro que é diferente, de odiar quem faz o mal, você não aprendeu com o cristianismo. E não poderá, em sã consciência, dizer-se cristão. O cristão e o cristianismo são atitudes e é uma religião de resistência. O cristianismo não é de ataque, ele resiste. O cristianismo sofreu, meus irmãos, 300 anos de perseguições crudelíssimas. Basta ler A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, e nós veremos o cristianismo se desviando dos seus princípios. O cristianismo nas mãos dos poderosos, o cristianismo como instrumento e domínio das massas, que foi o que o Império Romano fez. E Jesus veio libertar as consciências para uma revolução da alma, que somente o Espiritismo mais tarde nos ajudaria a entender com a chave da reencarnação. Bem, mas ele estava no Getsemane. Afastou-se um tiro de pedra, a linguagem bíblica, cerca de 50 metros. Teria nesse momento entrado em uma angústia tamanha que teria transudado, transpirado sangue. A psiquiatria moderna e os estudos de anatomia ensinam que quando o indivíduo chega num estado de estresse terrível, gotículas de sangue são misturadas com o suor. Mas a que tipo de angústia Jesus padeceu? Ele estava com medo da morte? Ele sabia que iria enfrentar a violência humana. Ele sabia que a maldade é simplesmente o oposto da bondade. Deus não criou o mal, Deus criou apenas o bem. O mal aparece na ausência do bem, como a escuridão na ausência da luz. Onde tem luz não tem treva, onde há o bem de verdade não há mal. E Jesus sabia que os seres humanos estavam marchando em desenvolvimento, e aqueles homens violentos não haviam aprendido de modo diferente. Eles não haviam sido envolvidos pela paz, pela compreensão, pela justiça, pela afabilidade, pela doçura. Eles só conheceram violência, não poderiam agir de outro modo. Ele estava angustiado por perceber que a humanidade ainda não conseguira assimilar os princípios que ele trouxera das estrelas. Imaginem os irmãos, que Jesus veio dos páramos de luz e glória, das estrelas diamantinas do infinito, para nos ensinar comportamento. Qual um professor que precisa ajustar uma sala violenta, Jesus veio ao planeta, à escola, à terra, para nos ensinar. A palavra ética vem do grego ethos, que em essência significa o modo como eu me porto quando estou com outros. E o Evangelho é um canto ético. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse.
Jesus coloca o ser humano no centro. Você quer saber o que é certo, o que é errado? Coloque-se nas situações que você está avaliando. E então ele estava no Getsemane. E Judas, um dos seus, Judas sempre me encantou. E a tradição nos ensinou a odiá-lo. Como pode isso? Dentro do cristianismo. Judas era uma personalidade revolucionária. Temos de pôr o texto no contexto. Quem eram os israelitas compatriotas e conterrâneos de Jesus? Eram homens assolados por um governo despótico e que ouviram desde criança que Deus enviaria um Salvador. E Judas está que espera, que espera, que espera, que espera. Mas um Salvador, do ponto de vista deles, político, o Salvador que pegaria em armas, acabaria com César e assumiria o trono e passaria a oprimir os romanos. Olha que ideia equivocada. Aí a gente percebe que realmente o cristianismo é uma doutrina avançada, muito à frente do tempo ao qual estavam os compatriotas de Jesus. Muito bem, Judas respirou aquele sonho de liberdade. Ninguém aguentava mais a exploração do Império Romano. Judas foi um adolescente, como os adolescentes da atualidade querem mudar o mundo. E então, quando mostraram para ele o Messias, e ele viu os fenômenos, como Jesus curava, como Jesus ensinava, ele compreendeu que poderia ser mesmo, mas ficou aguardando. Onde estão as armas? Quando é que ele fará os anjos dos céus aparecerem? Em que momento nós vamos matar César? Em que hora ele quis dar uma ajudazinha? Esse Jesus está demorando muito. Se eu o entregar nas mãos dos opositores, dos que querem matá-lo, e quando ele se vir preso, não quererá naturalmente morrer. Então ele fará os anjos dos céus aparecerem e fará a revolução que todos queremos, e eu terei dado a minha ajudazinha. Como muitos de nós espíritas que não entendemos doutrina e por vezes inventamos moda, queremos ajudar o Evangelho de Jesus, queremos acabar com o mal matando todo mundo. Veja que simpático. Tudo contrário, porque fazer o bem em oposição ao mal, mostrar para a treva o que é a luz é trabalhoso e exige coragem, mas essa é a proposta do cristianismo. Este é o dever do cristão. Se não está à sua altura sequer de analisar essa mensagem, funde a sua religião. Qual é o seu nome? André, funde o andrelismo. Qual é o seu nome? Jacó, funde o jacoísmo. Se você quer fazer a religião ao seu modo, é isso que tem de fazer. Não mexa na religião dos outros. E no caso, estamos falando do cristianismo, é um conjunto de princípios que prega a paz e não prega a violência. Então Judas entrega Jesus. Conta aos seus opositores onde ele estava. Os soldados do templo não sabiam quem era o Cristo, e Judas combina um sinal. Aquele em quem eu der o ósculo, o beijo. No horto, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. Veja o colégio apostólico do mestre. Olha, Jesus era mestre mesmo, porque o pessoal era despreparado. Pedro, Tiago e João. Eles adormeceram. Enquanto Jesus sai um tiro de pedras, transuda sangue, e alguém da sua equipe espiritual, um espírito superior, se lhe aparece para consolá-lo, para instruí-lo, para lembrá-lo das tarefas a serem realizadas, quando Jesus volta, Pedro, Tiago e João dormindo. E aí Jesus dá o ensinamento que todos conhecemos. Vigiai e orai comigo. Quer dizer, estejam atentos, não durmam. Ele ainda falava quando chega Judas. E Judas lhe dá o beijo da fraternidade. E vejam a resposta de Jesus. Judas, com um beijo, tu me traz? E antes disso, Jesus o recebera assim. Amigo, a que vieste? Como nós temos dificuldades de perdoar os amigos, não é? Aqueles que nos traem voluntária ou involuntariamente. E Jesus sabia o que estava acontecendo, mas compreendeu a alma de Judas. Judas não foi o traidor porque era mau. Judas traiu por ingenuidade. Bem, vejam a próxima cena. Judas dá o beijo, os soldados se apresentam porque agora entenderam quem era o Messias, vão prender Jesus, Pedro se aproxima. Pedro, tão brasileiro, tão apaixonado. Judas, observando toda a cena,
Pedro se aproxima, tira da bainha a espada, um ato de violência. E aí vocês já estão ouvindo, como eu estou ouvindo, os canglores das armaduras, o pisar dos homens, o pó levantando, o alarido do povo. E então Pedro tira da bainha a espada e corta a orelha do servo, do sumo sacerdote. Esse servo chamava-se Malco. E na correria o servo deve ter gritado. Jesus então adverte a Pedro: Pedro, embainha tua espada. Ou pensas que eu não poderia rogar ao Pai, e Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Traduzindo, Pedro, guarda essa espada. Se fosse pela violência, eu tenho mais de 12 legiões de anjos. Mais de 70.000 espíritos puros, que poderiam desintegrar exércitos e mais exércitos. Mas eu não vim pregar a violência, Pedro. Quem com a espada fere, pela espada será ferido. Jesus estava lecionando a lei de causa e efeito. Se aproxima e devolve a orelha de Malco. João diz que ela foi decepada. Outros evangelistas dizem que ela foi ferida. E Jesus restituiu a saúde auricular de Malco, o servo do sumo sacerdote. Aprisionado, foi levado à casa de Anás e Caifás. Lá foi esbofeteado, mas não deu a outra face. Ora, ora, ora. Quando vos ferirem uma face, apresentai a outra. Mas ele não fez, é porque não era a face física. Quando vos baterem numa face, ofereça a outra, o diálogo. E foi o que ele fez. Por que me bates? Se errei, dá testemunho. Se não, por que me bates? E porque nós não lemos e não entendemos direito a Bíblia, nós começamos a falar aberrações. E começamos a usar o Evangelho de Jesus para fazer a guerra, para fazer a desavença, para perseguirmos uns aos outros. E a proposta de Jesus era de mansuetude. Ele suportou tudo. E não teve um gesto de violência, nem quando expulsou os vendilhões do templo. Os filmes mostram equivocadamente. Jesus com um chicote imenso, ele fez um azorrague de cordéis, um chicotinho, com o qual ele afastou os boizinhos, porque os hebreus faziam sacrifícios de animais para Deus, afastou os avezinhos, afastou os novilhos, e pediu que tirassem as avezinhas, porque os muito pobres só podiam comprar pombinhos. Lembram que José e Maria ofereceram ao templo de Jerusalém, por ocasião do nascimento de Jesus, 2 pombinhos? Certamente um para José e outro para Maria, porque eles eram a classe F, G, H, I, J, não é? Na economia dos israelitas. Então, até mesmo expulsando os vendedores do templo, em que Jesus estava ensinando a não fazer comércio. Meus irmãos, eu vou fazer um parêntese, só para a gente refletir. Jesus estava dizendo para não fazer comércio exagerado no templo de Jerusalém. Tudo se comercializava. E nós, os espíritas, dizemos com muito orgulho, espiritismo não tem dízimo. Não tem dízimo. Mas tem bazar, tem pizza, tem jantar, tem livraria. Tem? Moto. Por que que tem isso tudo? Porque no espiritismo nós não temos a cultura de fazer a parte que nos cabe. E qual é a parte que nos cabe? As despesas de uma instituição divididas em partes iguais pelos seus frequentadores. Eu rio também, porque é um sonho, é uma utopia. Mas vejam os espíritas, como somos interessantes, nós batemos no peito, dizemos que não temos dízimo e pouco colaboramos nas obras. Olha o conforto que nós estamos. Ar-condicionado, poltronas, um som de qualidade. Poucos locais eu falei num som tão impecável como esse. Quem será que limpou esses vidros que estão impecáveis? Esse ambiente, tudo isso para mim é carinho. Alguém pensou em mim. Alguém pensou que o ambiente precisava estar em ordem, e isso tudo tem custo. E quando o som falha, quando apita, quando não tem um técnico, quando a luz não funciona, quando o ar-condicionado está quebrado, nós somos mestres em reclamar. E poucos somos aqueles que comparecemos. Então é um mal necessário que nós temos de fazer, nós temos de trazer o comércio, para que as nossas instituições vivam. Mas eu sonho com um dia, é cultural, nós vamos ter que mudar essa cultura. Porque no espiritismo a gente só tira. Alguém tem que me dar um passe.
Alguém tem que me ensinar doutrina, alguém tem que me ouvir, como é que não vai ouvir? E a gente economiza o psiquiatra, a gente economiza o médico, porque até cura no centro espírita, a gente tem um acolhimento fraterno, os médiuns trabalham e mantêm a sua saúde psíquica e emocional, e a gente ampara a família com tudo aquilo que aprendeu no centro espírita de graça. E nem sempre retribuímos à altura de tudo que a casa espírita representa para nós. Então, você não precisa ter a imposição do dízimo, que coisa linda. Porque o dízimo entre os hebreus era o imposto de renda. O Templo de Jerusalém era o banco central. Então era um modo de coletar impostos, porque eles eram uma sociedade teocêntrica, teocrata. Mas nós, os espíritas que somos libertos, irmãos, que cada um de nós colabore com aquilo que puder, para que não tenhamos de ter tanto comércio na casa espírita. Sonho com um dia. Creio que as novas gerações vão entender isso, para que Jesus não tenha de voltar e expulsar os vendilhões. Mas para quem acha que eu já me perdi, eu estava dizendo que Jesus não fizera violência alguma, nem mesmo na expulsão dos vendedores do templo. Ele apresentou um trabalho de amor, de resistência até o fim. Depois de ser esbofeteado, Anás e Caifás o mandaram para Herodes. Herodes queria que Jesus fizesse algum tipo de demonstração, Jesus não fez. Ele devolve para Anás e Caifás, que o levam até Pôncio Pilatos, o governador da Judeia. E o governador da Judeia teve uma ideia, porque Pilatos não queria crucificar Jesus. É porque a sua esposa, que a tradição vai chamar de Cláudia, mas a Bíblia não dá nome para a esposa de Pilatos, o surpreende e diz assim: não te envolvas com este justo. Ela já sentenciou. Não te envolvas com este justo, porque esta noite eu sonhei e muito sofri por ele. Então Pilatos não queria a crucificação, embora os partidos políticos da época, a família tradicional israelita, que foi quem mandou matar Jesus, incentivou e fez pressão. Se tu não crucificares, nós faremos tantas rebeliões até que tu percas o teu cargo. Diante disso, e perder um cargo importante, Pilatos tem uma última cartada. Um assassino israelita de nome Barrabás, um revolucionário, havia sido aprisionado porque mataram um romano. E Pilatos sabia que os hebreus, por conta da lei não matarás, não tinham apreço pelos assassinos. Se ele colocasse um assassino e Jesus e perguntasse a quem eu liberto, o povo pediria Jesus para que o assassino continuasse preso. Então vem Barrabás, o nome significa filho de um pai. É porque talvez muitas pessoas não tivessem o pai, né? Desde aquele tempo. Procriava, mas não criava. E então vem Pilatos, apresenta Barrabás. Quem eu liberto? Jesus ou Barrabás? E o povo, insuflado pelos doutores do templo, liberta Barrabás, liberta Barrabás. E que faço com esse Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, que o seu sangue recaia sobre as nossas e sobre as cabeças dos nossos filhos. Pilatos lava as mãos, manda vir a parte superior do madeiro, e Jesus é constrangido levar parte do instrumento de tortura que o mataria até o horto da caveira, o Gólgota. Fizeram a cruz ao solo, lançaram-no violentamente no madeiro, ergueram-no homens hercúleos e cordas reforçadas, ergueram o madeiro e o corpo dele derriou. Ouviu-se um gemido sufocado. Ele estava crucificado. Aos pés da cruz, a Senhora de Nazaré, a Mãe Santíssima. Maria de Magdala, aquela de quem Jesus teria retirado 7 demônios. E João, o futuro evangelista, que era um garoto, um menino. 3 almas, 3 virtudes. A Mãe Santíssima representa o amor. Maria de Magdala, a renovação. João, o evangelista, a esperança. Fé, renovação e esperança. 3 virtudes que devem caracterizar o verdadeiro cristão. Em hora extrema, depois de ser lanceteado por um dos soldados, próximo das 3 da tarde,
ele teria dito: Eli, Eli, lama sabachthani. E as traduções incorretas registraram: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele jamais diria isso. É que a palavra sabachthani foi traduzida incorretamente. Ela significa exaltaste, glorificaste. Agora sim, Senhor, a minha missão está cumprida. Ele inspirou e expirou. Estava morto fisicamente. Tiraram o corpo dele às pressas. José de Arimateia ofereceu a sua cova virgem, envolveram o corpo dele em linho e o sepultaram. Após o terceiro dia, ele ressurge espiritualmente, permanece cerca de 40 dias com seus apóstolos, aparecendo e desaparecendo, porque estava em espírito, não de corpo propriamente. E ao final do 40º dia, ele solicita, ou melhor, determina: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Iniciava-se neste momento o movimento cristão primitivo sob a liderança de Simão Pedro. Pedro tornou-se o grande líder, mas os dias correm. Vem o dia 18 de julho do ano de 64, cerca de 30 anos após esses acontecimentos narrados. O dia 18 de julho do ano de 64 era o império de Nero. O imperador bufão. Houve o grande incêndio na parte velha da cidade romana. Das 14 regiões da cidade, 10 foram consumidas pelas labaredas do fogo. Cerca de 250 horas infernais. E todos começaram a acusar o imperador. Foi Nero. Foi ele que colocou fogo em Roma. É verdade que o imperador há muito tempo desejava reconstruir a cidade velha, mas não há indícios históricos que nos permitam afirmar com convicção de que foi ele que colocara fogo. Mas Nero foi uma figura tão interessante na história do cristianismo que vale a pena biografá-lo, para entender como e por que iniciam-se as perseguições romanas aos cristãos. Nero era filho de Júlia Agripina. Júlia Agripina era irmã de Calígula. O pai de Júlia Agripina e de Calígula, Germano, estava no rol para ser imperador, mas foi assassinado. Ela, Júlia Agripina, estava na linha sucessora, mas era mulher, então não podia ser imperatriz. Quem foi imperador foi seu irmão Calígula. Mas a sanha dela de poder era tamanha que ela se torna amante do irmão, para desfrutar das delícias palacianas. Calígula era mesmo um depravado, um homem com costumes muito diferentes dos que estamos acostumados. Aconteceu que num golpe de Estado, Calígula foi morto. Ela, Júlia Agripina, é que seria a sucessora, mas mulher, não podia. Então seu tio Cláudius assume o lugar de imperador. O que ela fez? Tratou logo de se casar com o próprio tio. Casou-se com um tio. Ela já havia parido Nero. E muitos achavam que Nero era filho do irmão dela, de Calígula. Mas os traços físicos não demonstravam. Nero nasce numa noite tempestuosa. Numa noite terrível. E aconteceu que as dores do parto começaram a se intensificar. Ela chamou os sacerdotes e o sacerdote faz o parto de Nero e ele nasce de modo muito diferente. Ele nasceu puxado do ventre de Júlia Agripina pelos pés. Quando o sacerdote retira a criança, vê o menino, diz para ela: tu sabes o destino desta criança? Ela responde: ele será imperador. Sim, senhora, disse o sacerdote lívido, mas se tu o conduzires ao poder, ele te vai matar. Pariste teu próprio assassino. Ela deu uma gargalhada nervosa e respondeu: que importa que ele me mate, desde que seja imperador. E o menino se desenvolve. Chega a adolescência dos seus 16 anos. E Júlia Agripina queria que ele fosse imperador, mas ela tinha que matar Cláudius, o seu marido, que ocupava o trono. Então ela pensou em algo extraordinário. Corrompeu o degustador, porque os imperadores, quando assumiam o trono, eles sabiam que seriam mortos. Então eles mandavam matar os seus inimigos imediatos, matar aqueles que se diziam ser os inimigos e aqueles que um dia poderiam ser inimigos. Era assim, bem fraterno.
E aconteceu que Júlia Agripina corrompe o degustador que experimentava os alimentos antes para saber se não estava envenenado. Pensou numa festa, as festas romanas, as bacanais, as lupercais, as orgias. Os romanos eram livres de qualquer senso moral, era uma civilização diferente. E então ela pensou numa festa, dançarinas, bobos da corte, alimentação farta. E então, quando chegaram os quitutes do imperador Cláudio, o degustador experimenta o alimento, diz ao imperador que está tudo bem, mas de um anel do degustador, sobre um quitute específico, abre-se a tampa do anel, cai algo que não pôde ser visto pelo imperador, uma espécie de tempero, mas era o veneno, que não era veneno letal ainda. Era um veneno apenas para o imperador passar mal. Cláudio se alimenta, ele era do tipo adiposo, bufão. Cláudio se alimenta e começa a passar mal. Agripina percebe e chama o médico da corte. Veio o médico e diz, a única possibilidade é regurgitar, vomitar. Vamos provocar o vômito. Pegou de uma pena. E o veneno letal estava na ponta da pena, porque o médico Xenofonte havia sido corrompido por Júlia Agripina, contratado por ela para matar o imperador. Então, quando a pena fora introduzida na boca do Senhor de Roma e o veneno caíra, ele agiu de maneira imediata. Cláudio começa a passar mal, começa a se retorcer de dor, cai para trás. O médico, Júlia Agripina e o degustador pegam de almofadas e, a pretexto de abanar, começaram a sufocar. E Júlia dizia, morre, criatura, morre. E Cláudio morre. Sêneca, o grande filósofo, foi chamado, porque Nero estava na linha sucessora. Por isso, Júlia Agripina mata Cláudio, para que Nero, seu filho, que fora adotado como filho legítimo de Cláudio, pudesse concorrer ao trono, ou pelo menos assumi-lo. E então Sêneca foi chamado para ensaiar com Nero o discurso. Nero era um garoto de 16 para 17 anos. Quando Júlia Agripina entra no quarto, ele estava até no computador, ela disse, sai desse jogo. Ela entra na alcova onde estava Nero. Ele queria ser cabeleireiro, ele queria ser cantor, ele queria ser ator, mas não imperador. Levanta-te, tu serás imperador, eu quero ser cabeleireiro. Antes de terminar a frase, ela distendeu a destra no rosto. Tu serás imperador, levanta-te. Sêneca está aqui e tu deverás decorar o discurso que ele preparou. E Sêneca o prepara para o discurso no Senado. Quando Nero, com quase 17 anos, vai ao Senado romano e aproxima-se da tribuna e de memória faz o discurso que Sêneca preparara, ensinando e estimulando, ensaiando até mesmo os gestos, o sorriso, a carranca, a firmeza, os braços traduzindo o poder, a expressão facial, tudo treinado nos mínimos detalhes para convencer os senadores. No fim do discurso, o Senado levantou-se ovacionando Nero. Roma precisa de um jovem imperador. Ave Nero! E Júlia Agripina desfila com Nero nas liteiras por toda a cidade eterna e vocês não vão acreditar o que aconteceu. Júlia fecha a liteira, Júlia Agripina, a mãe, e a pretexto de ter o filho para si, como uma espécie de títere ou fantoche, ela inicia Nero na vida sexual, tornando-se a sua primeira amante. As loucuras do Império Romano. Dobraram-se os dias. Nero vai ficando cansado do jogo político da sua mãe. Ele entende o que está acontecendo. Ele era o imperador, mas quem mandava era a imperatriz. Todo mundo sabia que o ser mais poderoso do império era Júlia Agripina. Ele então pensa em matar a própria mãe. Mas como? Precisa ser um acidente. Pensou em fazer com que o teto da alcova do quarto de dormir da imperatriz caísse sobre ela. Mas os pedreiros começaram a fazer tanto barulho que ela desconfiou e ele sustou o plano. Entretanto, desenhou algo mais extraordinário, hollywoodiano antes de Hollywood. Daria um navio de presente para sua mãe. E esse navio teria um maquinismo feito por engenheiros navais, e quando estivesse em alto mar,
alguém acionaria um maquinismo, o navio se partiria ao meio e ela morreria afogada em alto mar. E assim foi feito. Demoraram alguns meses, o navio ficou pronto, chegou o dia de presentear a mãe. Júlia Agrippina estava linda. Ela era uma mulher absolutamente linda, os cabelos negros beijados pela noite, a tez pálida como que acariciada pelos raios argênteos do luar. Era uma mulher tão elegante, mas porque era um navio e deveria molhar os pés, ela estava descalça. Os cabelos negros trançados, flores do campo muito alvas ornamentavam a trança que fizera. E então ela subiu a rampa, levara consigo a sua dama de companhia e o seu eunuco de confiança. Estavam na suíte presidencial do navio, alto mar. Metade da tripulação sabia o que devia acontecer e a outra metade, por segurança, não foi informada. Um navio em alto mar. Alguém específico acionou o mecanismo. O navio começou a partir-se ao meio. Uma viga caiu bem em cima da cama onde deveria estar a imperatriz, mas quem estava era o seu eunuco, que morreu imediatamente, enquanto a sua dama de companhia caiu em alto mar. E Júlia Agrippina agarrou-se à viga que ainda estava sustentando aquele ambiente, e quando viu a sua dama de companhia pedindo socorro, a dama de companhia pensou. Eu só não sei como é que os biógrafos sabem dos pensamentos, mas quem nos contou isso foi Philipp Vandenberg, um especialista na vida de Nero. A serviçal de Júlia Agrippina pensou, se eu disser o meu nome, ninguém me vai salvar. Eu direi que sou Júlia Agrippina, salvar-me-ão mais rapidamente. Mal sabia ela que a mulher estava sendo procurada para ser morta. E ela começou a dizer, salvem-me, eu sou Júlia Agrippina. Metade da tripulação que sabia que a mulher devia morrer, pegaram dos remos e começaram a dizer, morre infeliz, morre infeliz. E Júlia Agrippina viu aquilo e entendeu, foi Nero. Foi ele, isso é um plano dele. Então ela lançou-se ao mar, agarrou-se a um pedaço de madeira que se desprendera do navio, consegue chegar à praia e vai para a casa de veraneio. Todos imaginaram que a imperatriz estava morta. Ela então manda um escravo de confiança para o palácio. Quando Nero vê o escravo, entendeu tudo. Essa gente pensava muito rápido. Esse escravo da nossa casa de veraneio, mar, navio, Júlia está viva. Ele, então, Nero, escondeu um punhal entre as suas roupas folgadas de dormir, aguardou que o homem se aproximasse, e quando ele foi dizer que a mãe estava viva, Nero deixou diante de todos o punhal cair ao solo, deu um salto para trás e gritou, este homem veio em nome de minha mãe matar-me. E querer matar o imperador era um crime punido com a pena capital, com a pena de morte. E Nero consegue assim a autorização do Senado para mandar matar a própria mãe. Selecionou uma milícia bastante fornida para os 50 quilômetros de distância até a casa de veraneio, onde a imperatriz estava. Um dos generais bate à porta. Júlia Agrippina, viemos em nome do imperador, abre. Ela sabia que era o fim. Abriu a porta, deitou-se num triclinium e disse, vieste matar-me? Sim, senhora. Com ordem, com autorização do Senado, tu vais morrer. Então, Júlia Agrippina, parecendo tomada por uma entidade transcendental, abre as pernas e diz, já que vais me matar, amando do meu filho, mata-me por onde ele saiu. E então ela fora traspassada pela vagina, e a lâmina corta-lhe por dentro, trazendo a morte instantânea. O corpo dela fora cremado, as cinzas sepultadas, e semanas depois, Nero começa a ter perturbações psíquicas. Os historiadores registraram. Nero começa a ver o espectro de Júlia Agrippina, a alma da sua mãe morta. Júlia Agrippina, que o assombrava, viera buscar por vingança, e Nero se lançava entre os falbalás, entre as cortinas, lançava-se debaixo dos móveis do palácio para tentar fugir da sua própria mãe e o povo.
O povo entendeu o que havia conhecido e começou a gritar: matricida, matricida! Quem matou a imperatriz foi o próprio filho. E houve uma perseguição. E para não morrer vítima do povo num linchamento público, Nero pede a um seu escravo serviçal que o mate. O escravo se nega, ele então comete suicídio para não cair na mão do povo. Então a loucura desse imperador foi que deflagrou a perseguição que os romanos fizeram aos cristãos por um motivo. Quando Roma pega fogo, o povo acusou o imperador. E alguém deu uma linda ideia. Imperador, tu precisas de um álibi. Vamos dizer que foram os seguidores desse fanático que nós mandamos crucificar, um tal de Cristos. Vamos dizer sim, porque o povo diz que eles comem criancinhas. O povo diz que eles molham o pão no sangue dos pequeninos, porque o mestre deles teria dito: quem não comer de mim não é digno de mim, quem não se alimentar de mim, tiraram do contexto. Vamos dizer que foram eles. E Nero então acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Consegue do Senado a autorização para persegui-los. E os cristãos eram mortos na crueldade de Nero por uma loucura excepcional. Nero exigia dos seus imediatos, dos seus generais, uma modalidade diferente de morte para que divertisse o povo. Então a gente pensa apenas nos leões na arena, mas não apenas leões, ursos terríveis. O urso, antes de matar a vítima, ele brinca. Depois crava as unhas no peito e dilacera a vítima. Mas não era só isso. Amarrava-se a perna direita de um cristão num cavalo, a perna esquerda em outro animal da mesma espécie, e os equinos eram colocados para trotar em direções opostas. Mas não só isso. Nero determinava que cadeiras de ferro fossem colocadas nas fogueiras, e quando as cadeiras estavam incandescentes, com correntes grossíssimas, imensas, eles empurravam e amarravam os cristãos em cadeiras de fogo. E não era só isso. Nas perversidades sexuais dos romanos, em que eles promoviam ao ar livre, em praças públicas, os cristãos eram atados em postes, os seus corpos embebidos de resina inflamável, alguém lançava uma flecha incandescente e os cristãos tornavam-se tochas humanas, iluminando a vida sexual pública dos romanos. Não foram 3 dias, não foram 30 dias, foram 300 anos quase. 300 anos de perseguições crudelíssimas, para que você e eu pudéssemos estar hoje aqui sentados, ouvindo a mensagem de Jesus, que veio trazer paz à terra e foi brutalmente assassinado. Os seus seguidores enfrentaram dias terríveis, horas de angústias, e graças a eles a mensagem do Evangelho chegou até nós. Os cristãos primitivos deram igualmente a vida em holocausto para que a tocha da verdade não se apagasse. Eis que surge o século V, cai o Império Romano. No século VI, a Europa começa a ser evangelizada com a Igreja Católica recém-fundada. O século VII vem o islamismo. O século XI surge as cruzadas. No século XIII vem a Inquisição. O século XII surge Francisco de Assis, antes do surgimento da Inquisição. E a gente percebe os desvios da igreja. A gente percebe o esforço de Simão Pedro para que a verdade fosse restaurada. E foi Humberto de Campos quem nos brindou, numa obra Antologia Mediúnica do Natal, um texto em que ele chamou de o Natal do Apóstolo, em que traduz a desencarnação de Simão Pedro, o líder do movimento cristão primitivo. Simão teria construído a Casa do Caminho, instituição que acolhia os necessitados de toda a ordem. Narra Humberto de Campos que o Império Romano chegou e determinou a presença do líder. Todos ficaram em silêncio. Onde está o líder? Mais uma vez silêncio. Onde está o responsável? Simão se apresentou. Eis-me, Senhor. Por que não vieste quando eu chamei o líder? Porque o nosso líder é Jesus e ele está no reino dos céus. Ora, zombas de mim? Tu és Simão, a quem o povo chama de Pedro? Sim, sou eu, Senhor.
Simão, abjura o teu Cristo e salva a tua vida. Dize aqui para todos que o que tiveste foi uma febre, que Jesus é uma loucura, que essa história de vida eterna não passa de um delírio. Vamos, abjura o teu Cristo e salva a tua vida. Simão fitou o chefe da guarda imperial e disse: não temais aqueles que vos podem arrebatar o corpo, mas não vos podem arrebatar a alma. Zombas de mim, infeliz? Eu quero ver quando estiveres diante da cruz, quando tiveres de suportar os escravos nos teus punhos e nos teus pés, se tu terás a coragem que tem agora. Levem-no! E Simão fora levado ao cárcere, no qual permaneceu por várias semanas. Ao ser retirado de lá, não era mais o mesmo homem. Trazia o rosto envelhecido pelas provações, a barba muito alva, nívea, dados os horrores que ele sofrera na escuridão do cárcere. Trazia os punhos algemados e os tornozelos agrilhoados, ambos com feridas que sangravam intensamente. Retiraram-no do cárcere, os olhos acostumados à escuridão não podiam fitar ainda a luminosidade do sol que se punha. Levaram-no até um monte que a tradição chama do Vaticano. Lá chegando, fizeram a cruz e Aniceto, o chefe da guarda imperial, começou a dizer: Simão, ainda há tempo. Abjura o teu Cristo e salva a tua vida. Vinde, vinde todos vós. Simão Pedro vai abjurar. Abjura o teu Cristo. Dize que foi um delírio e salva-te. Ele reproduz a coragem: não temais aqueles que podem arrebatar o corpo, mas não vos podem. Ora, cala-te! Tu és um farsante. Tu és um feiticeiro. Eu quero ver se tu aguentarás os cravos da cruz. Crucifiquem-no! E então, diante do madeiro, diante dos homens perversos, Simão Pedro teve a coragem de dizer: Senhor, tende piedade, eu não mereço. Eu sabia, Simão Pedro. Vinde, vinde todos vós. Simão Pedro vai abjurar. Não tem coragem, não é? Não merece, é muita tortura mesmo. Vamos, Simão, dize, por que é que não mereces a morte de cruz? Eu não mereço a morte de cruz, Senhor, porque é muita honra para mim morrer como meu mestre. Então eu te peço que tu me crucifiques de cabeça para baixo. Aniceto teve os olhos tingidos de carmim, fora tomado por um espanto, dada aquela coragem. Ora, Simão, crucifiquem-no de cabeça para baixo. Homens hercúleos ergueram madeiro com cordas poderosas. O corpo dele derriou, e o sangue dos pés tingiam de rubro agora a sua barba. Ele estava crucificado. Em hora extrema, o peito arfava. Ele puxou pela memória os dias felizes que convivera com Jesus e algo estranho aconteceu. Ele viu uma luz intensa dele se aproximando. Aquela luz se metamorfoseou e mesmo de cabeça para baixo ele pôde reconhecer: Mestre, tu vieste das estrelas. Simão, Simão, vinde a mim. Jesus se aproxima, retira-lhe do corpo o espírito. E Simão, espiritualmente nos braços do mestre, ainda pôde ver o peito arfar por última vez. Estava morto. E à semelhança de duas estrelas cadentes, eles foram para os páramos de luz e glória. Lá chegando, Jesus disse: Simão, este é o reino dos céus que eu prometi a todo aquele que permanecesse na minha palavra. É teu. Fica em paz, Simão. Eu voltarei em breve. Semanas mais tarde, Jesus retorna e encontra Simão absolutamente ambientalizado, feliz, contente, alegre. Simão, ó Senhor, tu vieste. Senhor, valeu a pena ter permanecido na tua palavra, porque o reino dos céus, Senhor. Muito bem, Simão. Ele é teu. Adeus, Simão. Adeus, Senhor. Mas para onde vais? Simão, eu vou à terra.
Onde houver um ser humano que proclame o meu evangelho, lá estarei. Onde houver um ser humano que resista à violência com a paz, lá eu estarei. Onde houver um ser humano que dê a vida em holocausto pelos necessitados, quem alimente os pobres, quem socorra os desesperados, quem ensine os ignorantes, onde houver alguém assim, eu estarei ao lado. Adeus, Simão. Adeus, Senhor. Jesus caminhou alguns metros, e Simão correu. Senhor, Senhor, dize Simão. Senhor, Senhor, dize Simão. Senhor, leva-me contigo. Simão, acabaste de chegar, Senhor, mas de que me valerá o reino dos céus sem a tua presença? Se tu estás com necessitado, lá será o reino dos céus. Aprendi agora que o trabalho em benefício do semelhante é o céu em nós. Leva-me contigo, Senhor. Jesus aquece. E tal qual 2 estrelas cadentes, eles retornam à terra. Foram direto ao circo máximo, onde os cristãos estavam sendo devorados. O trabalho já durava o dia inteiro, Jesus socorrendo os necessitados, milícias celestes amparando os outros que desencarnavam, quando Jesus toca um dos ombros de Simão. Simão, Simão, Senhor, Simão, aquele homem ali clama a mim por teu intermédio. Socorre-o. Simão se aproximou e era um homem que estava com o rosto oculto no filho que trazia no colo, que queimava em febre. E então, quando Simão distendeu as mãos, o homem pareceu sentir e perceber, e ergue o semblante buscando os céus, e Simão levou um choque. O homem que clamava ajuda era Aniceto, o chefe da guarda imperial que o crucificara. E então Simão pôde ouvir as suas súplicas. Simão, em nome do teu Deus vivo, em nome do teu mestre Jesus, salva a minha criança, porque os meus deuses de pedra se fizeram surdos às minhas rogativas e o meu filho vai morrer. Simão, em nome do teu Cristo, salva o meu filho. Simão distendeu as mãos, Jesus dele se aproximou, a criança foi curada instantaneamente, enlaçou-se aos braços do pai. Aniceto entendeu o que havia acontecido, leva o filho de volta, deixa os cuidados da esposa, deixa a sua fortuna com ela, se matricula no movimento cristão, para anos depois entregar a vida igualmente em holocausto. Eis-nos aqui, Senhor, mais de 2000 anos depois desses acontecimentos. Senhor, que te fizeram os homens? Que loucura é essa que se repete nos dias de hoje, em que aqueles que te buscam não te entendem? Todas as vezes tu nos disseste que ampararmos os que sofrem, que alimentarmos os famintos, que vestirmos os desnudos, estaremos fazendo isso ao Senhor. Tu nos disseste, mas também dizemos nós, todas as vezes que desejarmos o mal para alguém, que ferirmos aqueles que nos fazem o mal, nós também estaremos dando demonstrações de que não merecemos ainda o reino dos céus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ampara-nos para trazermos a paz. Ajuda-nos a resiliência daquilo que não conseguirmos mudar. E esteja em nossos corações. Somos seres viajantes no tempo e no espaço. A reencarnação é um mecanismo que vai nos transformar dia a dia. E por isso, nesta casa abençoada, nesta hora em que recordamos episódios tão importantes do cristianismo, nós que somos seres que estamos viajando de longa data, aqui nos reunimos para desta vez conhecermos e seguirmos o Evangelho. Nós queremos evocar Castro Alves, para com ele cantar e cantando repetir. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição.
é a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que a produz, vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente ao seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá as venturas que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente caminhai, o amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança para o infinito. Marchai para o infinito, com Jesus marchemos. Muita paz a todos. Haja fôlego, barbaridade.